Muito bem, então, boa noite a todos que estão presentes, né, a todos e a todas, aqueles que vão assistir essa aula depois, obrigado aí pelo tempo, pela dedicação, satisfação estar aqui com vocês mais uma vez, continuando a nossa disciplina de teoria da contabilidade, né, hoje é aula 4 na nossa sequência de aulas dessa primeira unidade, a gente vai falar um pouco da norma brasileira de contabilidade, estrutura conceitual, norma técnica, né, vamos entender um pouquinho essa estrutura, não da norma em si, mas também das normas brasileiras de contabilidade, para perceber como elas se dividem, como que isso se organiza e tudo mais. Então, antes de iniciar, eu já deixei à disposição para vocês lá os slides da aula de hoje, que são esses que eu vou compartilhar pela minha tela daqui a pouquinho. É pouca coisa, né? Eu fiz um resumo geral aí, porque a gente vai ver nessa aula apenas o objetivo da norma, ou melhor, o objetivo da elaboração das informações que a gente chama de relatórios financeiros, né, que incluem as demonstrações contábeis, e também as características qualitativas, né, que são critérios iniciais que nós utilizamos para definir o que vai ou não para uma demonstração contábil, além dos elementos que as compõem. Então, o balanço patrimonial tem os seus elementos, DRE tem os seus, DFC tem os seus, DMPL também. Enfim, cada norma tem os seus elementos e a gente vai estudar todos eles no decorrer das próximas aulas. Hoje a gente vai entender a estrutura por detrás desses elementos, né? O que leva uma informação a ser colocada ou não, a ser registrada e evidenciada, melhor dizendo, pela contabilidade. Então, aí, só para deixar registrado, né, tem lá o material à disposição de vocês, como eu dizia, os slides, a própria norma e tudo mais, mas eu queria mostrar para vocês, para quem nunca acessou, né, para quem nunca teve a curiosidade ou até mesmo não sabe. Então, a gente entra no site do Conselho Federal, vocês estão vendo aí na minha tela, basta buscar aí pelo Conselho Federal de Contabilidade, ou CFC. E aí, em seguida, a gente vai aqui nessa aba legislação, certo? Para quem nunca viu, então tem aqui, tem todas as outras informações, né? Vocês podem olhar com calma depois. Aqui a gente vai ter uma apresentação, as leis, decreto-lei, né? Resoluções em específicos, e aí a gente vai para as normas brasileiras de contabilidade. Isso aqui é para vocês localizarem qualquer norma que vocês tenham curiosidade. Por exemplo, quero entender qual que é a norma que fala como eu preciso contabilizar, o que eu devo levar em consideração quando eu estou falando de estoques. Né? Vocês vão estudar muito nas outras disciplinas a questão de estoques, do ponto de vista de custo, do ponto de vista de registro, do ponto de vista comercial. Então, vem para cá mais ou menos esse caminho. Normas brasileiras de contabilidade, aqui tem uma explicação geral em relação a essa divisão, aí a gente vai ter normas gerais e normas técnicas, né? As normas profissionais, melhor dizendo, e normas técnicas gerais. A que a gente vai utilizar, ela vai estar aqui dentro, ó, normas completas. Aí tem as específicas, né, que depois a gente pode até tirar uma aula para comentar sobre cada uma delas, tá? Então a gente clica em normas completas, ele vai abrir uma nova janelinha separando todas as normas já publicadas. Daqui a pouco eu vou explicar o que é norma, o que é CPC, resolução e tudo mais. Então, a que a gente usa hoje nas próximas aulas é essa primeira, estrutura conceitual, beleza? Publicado no Diário Oficial da Isso aí é o União. que? É o site? Esse é o site do Conselho Federal de Contabilidade, exatamente. Tá aqui, Ah, tá. É porque eu CFC, não tinha ouvido você falar. tranquilo, cfc.org.br, tá? E aí aqui, dentro desse modelo, ele faz meio que um comparativo para você poder correlacionar, né? Porque às vezes quando a gente está começando a estudar essa parte mais teórica, foi meio confuso. O que é um CPC, o que é uma norma, se tem ou não tem diferença. Então eles já fizeram essa modelagem para a gente entender mais ou menos a mecânica da organização dessas normas. Por quê? Vocês veem, né, nesse nosso estudo aqui, que existe uma conversão das normas internacionais para as normas brasileiras, né? Então a gente fez um ajuste, digamos assim. Existiam as normas de cada um dos países e aí com o tempo, com o avanço da informação, né? E essas associações de contabilidade, as normas internacionais tornaram-se o padrão aceito. Isso significa o quê? Que tudo que era norma brasileira, aplicável apenas aqui ao Brasil, digamos assim, em forma resumida, convergiu, né, foi adaptado de acordo com as normas internacionais, sem, é claro, esquecer que aqui é Brasil, né, tem a legislação própria, tem regras próprias e tudo mais, diferente de outros países do mundo, mas na medida do possível, o mais próximo possível dessas normas internacionais. Então, como vocês sabem, por ser uma ciência, ela é usada no mundo todo, né? Então, nós vamos ter contabilidade na América do Norte, na Europa, na Ásia, enfim, no mundo todo realmente. E aí cada uma delas com as suas particularidades, mas todas vão partir dos princípios internacionais. E aí eu dizia que nós estamos vendo hoje é essa, ó, norma NBC-TG, estrutura conceitual.
e aí tem um nome completo, né? Então, como eu estava falando, eu quero saber sobre DFC, demonstração dos fluxos de caixa. Está aqui uma norma em específico dedicada para ela. Quero entender melhor o ativo intangível. Está aqui também uma norma em específico, e assim sucessivamente, diversas coisas que vocês podem estudar por aqui, que vão complementar o estudo das outras matérias que vocês têm no curso. É isso que eu estou tentando apresentar para vocês. E aí, uma vez que você clica na norma, ele vai fazer esse redirecionamento, né, para esse site, que é o site de pesquisa, de consultas, de resoluções e normas que o Conselho tem publicado. E aí, aqui ele já dá direto nessa específico, mas a gente pode, por exemplo, voltar aqui para fazer uma pesquisa de novo, enfim, para consultar, tem como chegar naquele mesmo caminho por outros caminhos que o site do conselho permite. Beleza, abri aqui, achei essa norma que eu estou querendo, né? Confirma aí se ela está realmente em vigor. A gente tem aqui a resolução em vigor. Vai estar pequenininho, mas quando vocês acessarem aí vai ficar mais fácil. E aí tem formato PDF, formato TOC, para vocês baixarem direto no computador. Quando a gente abre o PDF, ele vai abrir um layout simples de arquivo em PDF, tá? O Word também, inclusive, se vocês quiserem baixar ela nessa versão para ficar mais fácil, tiver que ajustar alguma coisa, não tem problema. Então, aqui a norma é basicamente o que nós vamos usar, né, como referencial aí, como referência técnica, a fim de que a gente possa perceber estes conceitos. Algumas coisas eu vou trazer direto da norma e outras eu vou complementando com o nosso material, com o nosso conhecimento, para tentar associar melhor ao estudo que nós estamos buscando, né? Que é uma coisa que não fique apenas literalmente na teoria da contabilidade. Apesar do nome da disciplina ser esse, na verdade a ideia aqui da palavra teoria da contabilidade seria uma teoria no sentido de fundamentos, né? Para que vocês entendam de onde veio cada um dos conceitos que a gente aplica quando a gente faz, por exemplo, a elaboração de uma demonstração contábil, ou o próprio livro diário e tudo mais. Tudo isso vem das normas, vem das resoluções. Tá? Então, aí, para quem quiser, esse arquivo PDF é o mesmo que eu deixei à disposição para vocês lá no SIGA, né, no nosso ambiente virtual aí, junto com os slides da aula de hoje, tá? Então, tem como acompanhar direto na norma, tem como, enfim, vocês estudarem especificamente ela. É uma norma um pouco extensa, a maioria delas são, mas é uma leitura que faz parte desse processo de aprendizagem. Quanto mais vocês se aproximarem desse tipo de estudo em si, que é o específico da norma, mais aprendizado vocês vão ter, porque de início é um pouco técnico, então fica difícil de compreender, mas se você for conseguindo associar as coisas, eu garanto que lá na frente, quando vocês precisarem desse conhecimento para as disciplinas mais avançadas, vai ser fundamental, beleza? Então, aí tem o nome, tem a estruturação. Aqui ele vai fazer uma apresentação, né, em relação a isso, que é a questão da competência do Conselho Federal, partindo do Decreto-Lei 9.295, que a gente comentou em aula anterior, né, que cria lá o Conselho Federal, cria, entre aspas, aí a profissão de contador, como a gente chama hoje, né, à época com outro nome, mas dentro lá do artigo 6º, a linha F, que é o que ele coloca aqui nessa introdução, ele basicamente está dizendo o seguinte: olha, o Conselho foi criado e o Conselho é quem dita as regras sobre esta profissão. E para ditar essas regras, ele faz essas normas. Então, essas normas são aquilo que nós utilizamos para fazer a contabilidade do dia a dia, junto, né, com legislação, com outras coisas que vão complementando. Aí tem todo o sumário dela aqui, para vocês pegarem o layout, né? O que a gente vai ver hoje é esse primeiro capítulo, o objetivo do relatório, e o capítulo 2, que são as características qualitativas. Então, seria mais ou menos para a gente iniciar. Depois, nas aulas futuras, a gente vai entender um pouquinho sobre as demonstrações, fundamentalmente os elementos dessas demonstrações, que é ativo, passivo, patrimônio líquido, não muito diferente do que vocês já viram, mas numa conceituação teórica. E futuramente ainda receitas e despesas, seria ali o complemento, né, as contas de resultado. Ok? Então, só para deixar realmente à disposição, beleza? Se alguém tiver alguma dúvida aí depois, deem uma olhada, tentem, na medida do possível, dar uma navegada, ver aqui as outras normas, né? Deixando aí o adendo, pessoal que está estudando também a disciplina de ética. Como é que a gente acha o código de ética do contador? Está aqui, ó, é uma norma. NBCPG 0, geral, né? 01, Código de Ética Profissional do Contador. A gente chama de código, mas ela tem origem aí, ou no sentido jurídico, ela seria uma norma brasileira de contabilidade, tá? Então, só exemplificando os estoques que eu falei, outras lá, tem muita coisa legal para vocês irem vendo na medida da curiosidade, beleza? Então, alguma dúvida aí?
Falei meio rapidão, mas era realmente só para ilustrar o caminho das pedras, e aí depois qualquer coisa também eu compartilho os links, tá? Então, vou deixar aqui já. Daí, para quem está no computador, que é mais fácil, né? Quiser clicar e acessar aí para dar uma navegada, pode ficar à vontade, beleza? E o link direto da nossa, né? Só para deixar claro aí também, à disposição de vocês, pode ir direto, se quiser a versão editável, né? Tá aqui também. É tudo uma coisa só, beleza? Os 3 links que eu acabei de compartilhar. E para quem chegou depois, seja bem-vindo, tá? A gente está só iniciando, começando a matéria e a aula de hoje. Sobre o CFC e as normas ali de como acessar algo, ficou alguma dúvida? Não, professor, ficou de boa. Tá. E aí vocês viram que é meio que intuitivo, né? Você vai navegando, você já vai vendo onde é que você quer chegar, ele está bem estruturado. Eu acho que o layout que eles adotaram desde as últimas atualizações ficou bem bacana para se organizar aí nos estudos. Aí aqui dentro da aula eu vou explicar a diferença de uma coisa para outra, o que é norma, o que é CPC e tudo mais, tá bom? Então a gente começa falando do objetivo e das características qualitativas, por quê? Porque antes da gente discutir o que é o ativo, o que é o passivo, esses elementos como um todo aí da contabilidade que a gente usa no dia a dia, precisamos entender o fundamento dela. Que seria o quê? Qual é o propósito maior da contabilidade quando nós pensamos nela no dia a dia como ciência aplicada, né? Aplicada e social. O que nós precisamos considerar? Primeiro, o conceito de patrimônio, né? Por isso que a gente estuda lá a história e as doutrinas, né? Enfim, as escolas do pensamento contábil, e aí nós chegamos à conclusão de que hoje o que se adota é a ideia de teoria patrimonialista, né? Ou ainda de neopatrimonialista, como alguns doutrinadores, alguns professores da área preferem chamar. Mas, de forma geral, é do patrimônio, entendendo que patrimônio representa o conjunto de bens, direitos e deveres, né? Sejam com terceiros ou com sócios, como a gente vai classificando. E aí, deste princípio, faz-se contabilidade para quê? Para controlar, para registrar, para mensurar o patrimônio. Beleza. Mas a gente aprendeu ao longo do tempo, os próprios contadores revisaram este conceito a fim de melhorar isso. Porque se faz uma demonstração contábil, se elabora uma demonstração, se faz contabilidade, a fim de atingir o objetivo de gerar informação. Né? Então, você tem aquele conceito inicial de que os dados lá da empresa, tudo aquilo que acontece dentro dela são dados, e esses dados são processados pela contabilidade e geram informação para o processo de tomada de decisão. Então, a função maior, ou o objetivo maior da contabilidade nos dias de hoje é enxergada dessa forma. Isso, inclusive, já foi muitas vezes algo de prova, né? Questionava-se desde a ideia de que a contabilidade é ou não é ciência, qual é o propósito, qual é o objetivo, o objeto, enfim, tem toda essa variação. E hoje a gente diz que a contabilidade ela serve para gerar informação. Mas se gera informação para quê? Para tomar decisões. É isso que eu quero que vocês tenham com muita clareza. Então, em qualquer matéria que tenha o nome de contabilidade propriamente dita, perdão, vocês precisam se lembrar deste preceito inicial. Né? Então, vou aplicar alguma das técnicas da contabilidade é para gerar informação. Vou fazer uma análise é para gerar informação. Eu vou fazer a elaboração das demonstrações é para gerar informação. Uma vez que vocês entendem e dominam esse conceito, vocês vão ver que tudo vai convergir, vai caminhar para uma coisa só. E aí fica mais fácil de entender todas as matérias, por que tem contabilidade comercial, por que tem geral, por que tem de custos, por que tem pública, enfim, né? Vocês entenderam aí o raciocínio, tá bom? Então aí, só para relembrar, a nossa estrutura inicial, essa aula ela vai meio que se repetindo, né? Aula 4, 5 e 6 continuam mais ou menos como base essa norma que nós vamos usar hoje, que seriam essa aula de hoje e as 2 próximas. A grande pergunta geralmente é, né, por onde que eu estudo, então, se eu vou me aproximar das normas ou de um estudo mais teórico? Eu vou pela resolução do Conselho Federal, que é CFC, eu vou pelo CPC ou eu vou para as NBCs? Né? Isso é uma curiosidade muito comum que a gente acaba tendo. O que é uma resolução CFC? Ela vai criar, alterar ou excluir, se necessário, as normas e regulamentações. E essas normas, elas podem ser, como nós vimos ali, profissionais ou até mesmo técnicas, em específico para categorias que a gente meio que separa ou subdivide, melhor dizendo, a profissão contador. Né? Então, eu tenho o contador da iniciativa privada, eu tenho o contador da iniciativa pública,
Eu tenho o auditor, eu tenho o auditor independente, o auditor externo, enfim, eu tenho diversas subdivisões desta profissão que são importantes aqui que a gente entenda. Junto a isso, a gente tem os chamados CPCs. O que é o CPC? É o Comitê de Pronunciamento Contábil. Os CPCs são as publicações que ele faz, né? Esse comitê. Ele foi criado por uma resolução do Conselho Federal para dizer assim, olha, o estudo, o preparo, a emissão de pronunciamentos técnicos que vão ali nortear o trabalho contábil vai vir deste comitê. E aí, uma vez que a gente entende essa mecânica, fica mais fácil de perceber por que tem tanta variação. Então, por exemplo, eu tenho lá uma norma internacional de contabilidade que fala como devem ser tratados os estoques. Esse comitê, ele vai justamente fazer essa análise e trazer aquela resolução, aquele conteúdo técnico para a linguagem brasileira, portuguesa, né? No sentido de adaptar ali também a legislação brasileira, aplicando ao que nós permitimos ou conhecemos como contabilidade aqui no Brasil, no sentido fiscal, no sentido contábil, propriamente dito. Então, o comitê ele vai ser esse elo de ligação. E aí, a partir desses grandes estudos, adaptou-se a contabilidade aos padrões internacionais. Quem que participa? A gente tem a Brasca, a PIMEC, Bovespa, CFC, FIPECAF, Ibracon. Né? O FIPECAF, por exemplo, durante muito tempo foi referência nesses estudos contábeis, na definição de muitas coisas. Muita gente utiliza como base o material que eles publicam, né? Que é a Fundação de Instituto aí de Pesquisas Contábeis. E, inclusive, é um dos mais bem avaliados que se tem pelo MEC e tudo mais. E ele é essa grande base justamente por isso, porque os pensadores da contabilidade estavam presentes lá, o próprio conselho. Aí você vai ter a Bovespa, né, que já alterou ali, a gente conhece como Bovespa, né, agora já está sendo chamada de outra forma, mas é só para vocês contextualizarem. Enfim, a Associação Brasileira de Companhias Abertas também e tal. Então, a gente tem aí um grande grupo e pensem vocês que essas entidades vão mandar os seus representantes para os comitês, ou melhor, para o Comitê de Pronunciamentos Contábeis, para que eles façam essa representatividade, né? Para que não fique uma coisa de um órgão só, de um pensamento só, de um professor só, por exemplo. E aí você tem essa capacidade de adaptar melhor diante das circunstâncias. Então, mais uma vez, é o processo de convergência da contabilidade brasileira aos padrões internacionais. E aí, a gente deixou de lado aqui as NBCs, né? Então, mais ou menos para a gente entender o que é a NBC, a Norma Brasileira de Contabilidade. Como é que ela é criada? A gente vai ter, então, o CPC, que é o pronunciamento contábil deste comitê. Eu coloquei aqui, traduz nesse sentido de convergência, né? Uma norma internacional. Aí eu dou o exemplo, a gente vai ter o CPC 00, né? Que vai se chamar estrutura conceitual. E aí o Conselho Federal vai receber esse material, digamos assim, pensa lá numa norma, um textinho realmente, e ele vai analisar e vai efetivamente publicar uma resolução para aprovar, por exemplo, uma norma brasileira de contabilidade, para dizer, olha, isso aqui está ok, concordamos, isto é o padrão da contabilidade brasileira. E aí a gente tem o exemplo, Resolução 1374 de 2011, que foi a primeira ali nesse sentido, vai ter lá a sua nomenclatura, né? Da nova redação, a NBC, estrutura conceitual, tudo mais. Tá? Então, é para a gente entender a mecânica. E daí que surge, então, isso que a gente usa como base. Então, se você for, por exemplo, ao CPC, você vai ter o mesmo conteúdo da NBC. Eles não são exatamente iguais, mas o conteúdo, a essência, o que eles abordam são os mesmos. Por isso que quando eu mostrei aqui para vocês dentro do site, rapidinho, a gente vai ter mais ou menos essa mecânica. Então, vamos, por exemplo, abrir aqui normas completas. A gente vai ter esse comparativo, né, essa correlação. Então, tem aqui nova numeração, resolução, que a gente pode encontrar essa resolução, e aqui do lado a gente vai ter, ó, CPC. Então, NBCTG, estrutura conceitual. Qual que é o CPC que fala da mesma coisa? É o 00, tá? Então, significa basicamente isso, os dois vão falar da mesma coisa. Ah, mas se tem dois, então por que tem dois, né? Ou qual que seria o sentido e propósito da gente ter dois? O CPC, ele é muito mais técnico. Ele vai trazer, às vezes, em alguns exemplos aí, uma linguagem mais profunda no sentido técnico. A NBC já vai fazer uma adaptação a uma linguagem do Conselho Federal. Aí passa pela mão, digamos assim, ou pelo crivo ali de outros profissionais da área que vão redigir, se necessário, e adaptar algumas coisas
também tomando certos cuidados, que, por exemplo, assim, a gente pode ter a recepção de algo de fora, né, que não vai ser necessariamente o que é previsto no Brasil. Aí tem que fazer algumas adaptações, que foi o que aconteceu. A gente teve de 2014, por exemplo, para cá, uma reestruturação de todas as normas de contabilidade pública, né, que agora que está finalizando este processo, 2019, se eu não me engano, foi a última publicação, e faltam 2 ou 3 normas. As de contabilidade privada ou comercial, como a gente chama, já vêm sendo adaptadas desde 1990. Então, é um processo que demora, mas que vem acontecendo há muito tempo, por isso que a gente já tem um rol de normas muito grande. E aí, por fim, então, publicou a norma, né, publicou a NBC, criou-se uma norma brasileira de contabilidade para ser seguida. Resumindo o raciocínio, cada norma vai possuir uma relação, uma resolução, melhor dizendo, mas não necessariamente precisa vir de um pronunciamento contábil do CPC. Tá? Não quer dizer que são sinônimos. A gente pode ter norma brasileira de contabilidade que não veio do Comitê de Pronunciamentos Contábeis. Isso também é perfeitamente possível. Então, uma coisa não necessariamente está ligada com a outra, mas se tiver, caso vocês encontrem lá, como eu estou dando de exemplo aqui, NBC, estrutura conceitual, CPC, estrutura conceitual, vão falar da mesma coisa. Então, continuando o raciocínio, a gente falou aqui das normas brasileiras para entender por que nós escolhemos elas, partindo desse princípio que a linguagem vai ser, na medida do possível, menos técnica e mais direta ao objetivo que se propõe. E as normas, elas são divididas, então, em profissionais e técnicas. Né? O que são as normas profissionais? São regras de exercício profissional. Por isso que, por exemplo, o Código de Ética Profissional do Contador fica na NBC-PG, são as profissionais gerais. Tá? Enquanto que uma norma, por exemplo, de estrutura conceitual se direciona para um assunto mais técnico. Por isso ela fica no rol de normas técnicas. Aí nas profissionais a gente tem o exemplo, né, de normas gerais, do auditor independente, do perito contábil. E na geral técnica, a gente vai ter então conceito de doutrina, regra, procedimento, que aplicado à contabilidade é o modo de fazer, como a gente conhece, né? Traduzindo aí em termos mais cotidianos. Aí a gente pode citar as normas completas, que tratam dos assuntos de forma completa, as normas simplificadas para as pequenas e médias empresas, normas específicas também. Além disso, a gente vai ter um rol de normas técnicas maior, que são aquelas de baixo, que eu mostrei para vocês lá também. Seriam do setor público, auditoria independente, revisão da informação, asseguração, trabalhos de auditoria, né, serviço correlato, auditoria interna, perícia, cada uma delas separadas. Por essas nomenclaturas iniciais, a gente já consegue, uma vez que a gente aprende, a gente já consegue se localizar melhor. Tá? E aí fica mais fácil estudar também. Explicando isso para vocês, porque quando eu estudei, ninguém nunca me explicou. Se explicou, eu não prestei atenção. Pode acontecer com vocês a mesma coisa, daqui 6 meses vocês não se lembrem disso. Mas quando se lembrarem, eu tenho certeza que isso aqui vai ser útil. Tá? Porque daí, depois que a gente se localiza, entende essa dinâmica, fica muito mais fácil. Ok? Alguma dúvida até aqui, antes da gente entrar no conteúdo em si, desse objetivo e características qualitativas? Vou olhar minha garganta aqui, ver se alguém mandou aí no chat. Beleza, professor. Boa noite, professor. Só reforçando, se fosse para mim dar uma diferença entre normas profissionais e técnicas, como que o senhor, se, por exemplo, caísse na prova, qual a diferença de normas profissionais e técnicas? Como que o senhor resumiria? Tá, o conceito que eu passei para vocês aqui seria esse aqui, né? Deixa eu voltar aqui rapidinho, só para você poder ver. Uhum. Serve uma norma profissional, regra de exercício profissional, é conduta, é modo de agir, não em relação a procedimentos, mas em relação à conduta. Digamos, não seria certo eu dizer caráter, mas é conduta. Então, vamos dar um exemplo, né? Lá a gente vai ter a estrutura do código de ética, só citando como exemplo rapidinho. No código, a gente aprende que a gente tem que zelar pela informação, a gente tem que ter sigilo, por exemplo, com a informação contábil, concorda? O que é o sigilo? O sigilo é uma conduta, é preservar o segredo daquela informação, entendendo que ela precisa ser preservada, correto? Sim. E aí, o que seria o exemplo de uma questão técnica, né, aplicando aqui ao conceito das normas? O que é uma regra ou um procedimento? Por exemplo, vou fazer o balanço patrimonial.
Eu não posso, nós estamos em 40 alunos, não pode cada um montar o balanço na sua estrutura que desejar. Todo mundo vai seguir a mesma regra, que é o quê? Ativo, passivo, patrimônio líquido. Concorda comigo? Sim. Então seria mais ou menos Tá. isso. Agora, qual é o procedimento? Vou fazer apuração de resultado, vou fazer livro diário, vou fazer livro razão, balancete e tudo mais. Então seria mais ou menos nessa diferença. Todo contador vai fazer um balanço patrimonial exatamente igual? Isso vai partir de uma estrutura principal, mas é claro, só fazendo um adendo aí, né? Cada empresa vai utilizar o seu próprio plano de contas, tá? Só não confundam com isso. Eu acho que a professora, inclusive, explicou isso para vocês na disciplina de geral. Mas seria mais ou menos isso. Profissionais é conduta, é jeito de agir, não o procedimento em si em específico. Beleza? Ok, professor, muito obrigada, viu? Então vamos lá. A estrutura conceitual seria essa 00 para a elaboração do relatório financeiro, né? Ou dos relatórios financeiros. Como vocês preferirem chamar, eu gosto só de estrutura conceitual porque o nome dela ficou muito extenso, né? Então aí esse link é o mesmo que eu já mandei para vocês, é o mesmo da norma, só para não haver confusão. Caso alguém abra direto no slide e não esteja lá com o CIGA, pode abrir para acessar o PDF direto do slide, beleza? E aí a gente precisa primeiro entender o quê? Eu vou resumir aqui, a gente tem mais 4 slides. Essa parte que a gente está estudando aqui dentro da norma é como se a gente estivesse chegando até a página, seria mais ou menos aí até a página 15, um pouquinho antes ainda, né? Seria mais ou menos como se a gente fosse até a página 14, tá? Então, é uma leitura que vocês precisariam fazer depois, né? Complementando aí, não quer dizer que não vai ter que ler a norma, mas façam no seu tempo, não lê tudo de uma vez, senão fica difícil de digerir. Aqui eu trouxe só os conceitos principais, realmente. Então, qual que é o objetivo que eu falei para vocês da contabilidade? É gerar informação. Como é que se faz isso? Através dos relatórios, ou como a gente chama, demonstrações contábeis. Balanço, DRE, DFC, beleza? E aí a norma, ela chama tudo isso de relatório financeiro, tá? Então essa é a primeira coisinha que a gente precisa entender. Por quê? Porque isso vem de uma tradução, né, de Financial Reports, que seriam os relatórios financeiros no inglês. E aí a norma ela fez essa adaptação, porque lá eles não vão usar essa expressão demonstrações contábeis. Por isso que aqui na norma ficou de um jeito e a gente fala de outro, mas é a mesma coisa, tá? Então, o objetivo de uma demonstração, de um relatório que eu faço no sentido contábil, né, por isso que ela fala para fins gerais, é fornecer informações. E aí, se ele é financeiro, é fornecer informações sobre aquela entidade no aspecto financeiro. E aí, essa informação, ela precisa ser útil, né? Daqui a pouquinho a gente vai ver um pouco mais desse conceito, mas ela precisa ser útil para quem? Para os investidores, para os credores por empréstimos, outros credores, sejam eles existentes, né, pré-existentes ou potenciais, no processo de tomada de decisão. Então, como é que a gente grava esse conceito inicial do objetivo de uma maneira mais simples? Qual é o propósito da contabilidade? Fornecer informações para a tomada de decisão. É isso que eu estava querendo dizer para vocês. Aqui é o contabilês, né? É o termo técnico da coisa. É um rodeio um pouco maior, digamos assim, para poder chegar nessa mesma conclusão, tá? E aí a gente oferece essa informação para tomada de decisão, dando ali, disponibilizando os conceitos da contabilidade para traduzir esses números, né? Enfim, esses valores que são apresentados, tá? Então, entendam que eu não quero que vocês decorem exatamente esse conceito. Pode cair na prova? Pode. Mas uma vez que você entendeu a dinâmica, se você fizer a leitura agora junto aqui comigo de novo, você vai perceber que fica muito mais fácil. Então, eu já sei que o objetivo do relatório financeiro, né, ele é o quê? É de fornecer informações. Para quem? Para todo mundo. De certa maneira, não é errado a gente falar isso, porque qualquer um que se interesse por aquela entidade vai buscar informações sobre ela na informação contábil, como a gente chama, nas demonstrações, no relatório, no balanço, na DRE, na DFC, enfim. Né? Se eu sou colaborador, o balanço da empresa que eu trabalho, ele, de certa maneira, né, apesar de não ser lei, não é uma regra adotada por todos, mas ele deveria ser divulgado. Por quê? Porque ali contém informações sobre o crescimento patrimonial, sobre a estrutura, enfim. O colaborador está inserido naqueles números. Não somente como pessoal a pagar, como folha de pagamento, mas como parte daquela estrutura que é composta naquele patrimônio, beleza?
Então, uma vez entendido este conceito, a gente percebe que o grande objetivo é só esse. E aí, se eu entendo isto, eu consigo conceituar melhor os outros aspectos. Então, essas decisões a norma complementa. Seriam para quê? Que tipo de decisões são essas? Comprar, vender ou manter instrumento de patrimônio ou de dívida, né? Que nada mais é do que o trabalho patrimonial, de controle patrimonial que a gente faz. Criou a empresa, vai lá, faz um registro do capital social. Esse capital social é na forma de dinheiro, é na forma de imobilizado? Beleza, faz-se o controle patrimonial disso. Ah, agora a empresa vai comprar estoque. Agora ela vai vender estoque. Ah, essa é uma empresa prestadora de serviço, então ela compra algum tipo de imobilizado, de máquinas e etc., para poder prestar serviço. Ela é uma indústria, enfim, existem variações, mas tudo gira em torno da mesma coisa. Então, quando a norma fala assim, ó, comprar, vender ou manter instrumento de patrimônio, ela está falando do quê? Ativo, passivo, patrimônio líquido. E de dívida quer dizer nesse sentido também, né? Contempla aí em específico. Conceder ou liquidar empréstimos ou outras formas de crédito, enfim, ela está falando nada mais, nada menos do que das operações cotidianas de uma empresa. Exercer direitos de voto, de outro modo, a influenciar os atos da administração, que afeta ali o uso desses recursos econômicos. Na próxima aula a gente vai falar um pouco mais desse conceito, por que a norma fala tanto em recursos, né? Ela não fala necessariamente em bens e direitos, né? Mas ela fala especificamente de recursos, a gente vai entender que isso contempla os dois. E aí, basicamente, a gente precisa perceber esse objetivo desta forma, ok? Então, uma vez compreendido isso, a gente avança para as características qualitativas. Primeiro, o que são características, o que são qualitativas e, por fim, desta informação. Então, qualitativa significa de qualidade, né? É o mínimo exigido na qualidade da informação contábil. É assim que a gente tem que ler esta frase. Então, quais são as qualidades mínimas exigidas para quando eu executo a minha contabilidade? E aí a gente vai ter 6 ao todo, que vão se subdividir, né, em 2 grandes grupos. As fundamentais, que seriam relevância e representação fidedigna, e as de melhoria, que seriam comparabilidade, capacidade de verificação, tempestividade e compreensibilidade. Tá? Isto aqui é interessante para quem depois pretende, por exemplo, prestar um exame de suficiência, para quem, sei lá, até vai fazer um concurso público, isso aqui tem que ser decorado, tá? Eu não vou exigir de vocês que, mais uma vez, decorem esses conceitos todos que nós vamos ver, mas pelo menos quais são, a gente precisa ter uma ideia, a gente precisa lembrar mais ou menos para partir sempre do mesmo princípio. E, no mínimo, né, saber que essa informação está lá na norma contábil, a fim de que a gente possa, então, encontrar, se a gente quiser encontrar essa informação ou resgatar estes conceitos, tá? Então, vamos ver cada uma delas, vamos avaliar e perceber aí exemplos de quando que a gente usa essas coisas. Até este ponto, alguma dúvida? Não, professor. Ninguém mais? Só? Quem que falou comigo aí? Não, professor, tá beleza. Então tá. Tudo certo. Maravilha, obrigado. Quanto mais vocês forem se soltando aí, mais fácil fica, tá? Então vamos ver primeiro a relevância. O próprio nome é autoexplicativo, mas a norma ela conceitua. Por quê? Porque se ela não conceitua, ela deixa aberta a interpretação. E aí eu posso achar uma coisa certa e vocês não. Então ela faz questão de especificar e de trazer ali uma explicação sobre esse conceito. Só que vocês vão ver que o linguajar ele é, pelo menos de início, um pouquinho confuso. Informações financeiras são relevantes, né, neste caso aqui da relevância, são capazes de fazer diferença nas decisões tomadas pelos usuários. Informações podem ser capazes de fazer diferença em uma decisão, ainda que alguns usuários optem por não tirar vantagem delas, ou já tenham conhecimento delas a partir de outras fontes. Informações financeiras são capazes de fazer diferença ainda nas palavras da norma, eu não botei entre aspas, mas isso aqui é texto da norma, tá? Não é texto meu. São capazes, então, de fazer diferença em decisões se tiverem valor preditivo ou valor confirmatório. E, em terceiro caso, ou hipótese, ambos, preditivo e confirmatório. Bom, então como é que a gente define o que é relevância no sentido contábil? É aquela informação que é capaz de fazer a diferença na decisão tomada pelo usuário.
Então, eu vou dar um exemplo muito simples para vocês aqui. Eu digo assim, olha, vai chover. Aí vocês, bom, então eu preciso me proteger da chuva, vou pegar o guarda-chuva, vou pegar uma capa de chuva. Só que logo em seguida, né, você precisa tomar uma decisão. Você vai sair de casa e eu não falei quando, por exemplo, que vai chover. Ou quando, se é uma chuva forte, se vem vento, se não, enfim. Essa informação, ela é, de certa maneira, capaz de fazer a diferença ali na sua tomada de decisão, mas ela não chega necessariamente a ser relevante. Por quê? Primeiro porque eu não cuido da meteorologia. Concorda comigo? Então, não é necessariamente de mim que você vai tirar essa informação. Pelo menos eu não seria a fonte mais confiável, digamos assim. Não é porque o meu joelho está doendo que vai chover. A outra coisa que você precisa considerar é que eu não falei, por exemplo, quando, quanto. Então, se eu não tenho a informação nesse sentido, eu não vou conseguir atender o objetivo que é a tomada de decisão. E aí ela não necessariamente vai influenciar este processo. E aí a gente considera isso na hora de elaborar uma demonstração contábil, na hora de fazer o registro de débito e crédito, por exemplo, do livro diário. Como é que eu caracterizo uma coisa, como é que eu vou adotar, qual critério que eu vou seguir, é partindo mais ou menos desse preceito da relevância, né? E aí, se você consegue compreender isso, você percebe, inclusive, que ainda que, né, aquele usuário da informação decida não usar esta informação, ela precisa ser colocada se ela for relevante ou seja capaz de influenciar. E aí, o que significa, então, valor preditivo ou valor confirmatório? Que a gente tem como essência disto, né? Existe o aspecto da materialidade também, mas eu optei por não colocar aqui. Preditivo é que nos dá essa capacidade de previsão no sentido de futuro, ok? Muitas das demonstrações contábeis, quando a gente faz, a gente tem uma data, né? Isso é muito importante, uma data que às vezes inclui o dia, o mês, o ano e a hora, dependendo das mudanças que são passíveis ali de acontecer naquela empresa, naquela entidade. E aí aqui o valor preditivo é na perspectiva futura. Então, aquela informação ela tem que me dar uma capacidade de prever o futuro. Como assim, professor? Por exemplo, se eu tenho lá R$ 1.000 em estoque num balanço patrimonial, eu tenho consciência de que uma vez que eu vender aqueles R$ 1.000 em estoque de mercadorias, eu vou ter então esses R$ 1.000 sendo transformados ali em recursos que vai entrar para a empresa de alguma forma. Se eu tenho lá, por exemplo, salários a pagar, conta de energia a pagar, eu tenho uma previsibilidade em relação aos passivos, às obrigações daquela entidade, ok? E aí, uma vez que eu tenho essa capacidade de valor preditivo, eu atendi esse conceito mínimo de relevância. É só isso? Não, ela precisa ser capaz de influenciar a tomada de decisão, mas parte deste princípio. Se ela tem valor preditivo, ela já é, de certa maneira, capaz. Ou confirmatório, né? O confirmatório é o sentido contrário. E aí eu vou não necessariamente olhar para o passado, mas é a capacidade de comparar ali, de confirmar efetivamente essa informação. Então, por exemplo, eu tinha lá uma conta de energia a pagar, uma vez que eu a apaguei, eu consigo confirmar uma coisa com a outra, né? Então, se eu tinha R$ 100 a pagar, eu paguei R$ 100, vai sair esses R$ 100 de outro lugar, do meu caixa, do meu banco, por exemplo. E aí eu consigo confirmar uma coisa com a outra, ok? E aí é mais ou menos nesse sentido. Uma vez que atendeu esses pré-requisitos, digamos assim, eu tenho, de certa maneira, uma relevância, tá? Alguma dúvida sobre a primeira? Professor, Diga. aí falou que em alguns casos pode usar ambos. Por exemplo, uma situação que eu possa usar os dois, previsão com uma confirmação. Pensa no salário ou na própria conta de energia. Porque o que é a previsão? É a capacidade de eu ter a certeza daquele valor, né? Inclusive, a contabilidade depois disso veio e falou sobre o aspecto de provisões e passivos, por exemplo, né? Ou ativos contingentes, que é um assunto mais avançado. Mas, basicamente, vamos partir do seguinte princípio. Preditivo é quando eu vou ter a capacidade de ter essa ideia sobre o futuro, né? Não precisa ser 100%, mas ela, de certa maneira, tem que ser, como a gente vai ver a seguir aqui, fidedigna, né? Ela tem que atender alguns critérios mínimos. Então, vamos imaginar assim, olha, chegou a conta de luz na empresa. Quando que ela vence? Ela vence dia 10 de outubro. Então, uma vez que eu tenho aquela informação, aí eu fecho o balanço no mês de setembro, né? Eu vou lá colocar no meu contas a pagar a conta de energia, concorda comigo? Então, se alguém olhar aquele balanço no dia 30 de setembro, ele vai olhar e falar assim, então tem uma conta a pagar
dia 10 de outubro, que é daqui para frente, né, 30 até dia 10 do mês seguinte, tem uma previsão. E aí, logo em seguida, se eu tenho, então, por exemplo, uma conta física, vamos colocar assim, o digital, deste compromisso, eu tenho a confirmação daquilo. Ou se eu tenho um registro contábil que foi verificado, que foi feito débito e crédito, livro diário, razão, balancete, tarará, eu estou ao mesmo tempo confirmando essa informação. Então, é mais ou menos para eu ter essa ideia. Poderia também adotar o seguinte conceito, ou a seguinte ideia. Uma vez que eu paguei, eu previ e paguei. Então, chega lá no dia 31 de outubro, faço um balanço novo, eu vejo que aquela conta de energia que tinha no mês passado foi paga exatamente pelo mesmo montante, por exemplo. Né? E aí existem alguns outros exemplos que a norma vai dar, mas é para simplificar o raciocínio. Então, confirmatório é que, como é que eu sei, vamos imaginar assim, como é que eu sei que a conta de energia é R$100? Isso vai partir de onde? Do conceito que a gente vai ver lá na frente também de atos e fatos. Então, por exemplo, chegou a física mesmo, né? A conta de energia, aquele pedacinho de papel. Então, como é que o contador colocou no balanço que é R$100 uma conta de energia e não R$100,99? Está aqui a confirmação dessa informação. Tá entendendo, mais ou menos? Então, é essa mecânica, digamos assim. Pode ser um pedaço de papel físico, pode ser uma outra coisa. Não precisa ser físico exclusivamente, mas é um exemplo que a gente poderia dar. E se eu tenho isso para comprovar e se eu tenho, ao mesmo tempo, essa previsibilidade, né, de uma informação futura, eu estou atendendo os dois requisitos ao mesmo tempo. Não sei se ficou claro, se quer que eu dê outro exemplo, quer tentar formular alguma coisa. Ficou sim, professor. Obrigado. Tá. É bom que eu vou melhorando até a minha forma de passar o raciocínio aqui. A próxima seria, então, representação fidedigna. Que essa é natural que a gente considere, porque lembrem-se que a gente está falando das fundamentais, tá? Fundamentais é sem as quais eu não posso ter uma informação contábil evidenciada. De melhoria é que vão aprimorar a qualidade daquela informação. Representação fidedigna precisa ser completa, neutra e isenta de erros. É isso que vocês precisam memorizar, digamos assim, ou conceituar. O que é completa? Ela tem que abranger ali tudo aquilo que envolve aquele fato. Vamos dar um exemplo. Eu vou criar uma empresa, todo mundo aqui sabe como que faz o lançamento de criação de empresa, né? O capital social e crédito, capital social, débito banco, por exemplo. Vocês já devem ter praticado isso bastante em contabilidade geral, não sei se estão fazendo em geral 2, enfim. Mas vocês vão se lembrar mais ou menos disso. Quando eu faço esse lançamento, eu estou partindo de qual princípio? De que eu tenho lá, por escrito, um contrato social, né, que eu tenho lá uma informação e que aquele capital social que eu estou lançando na contabilidade partiu daquele pedacinho de papel. Então, aí, se, por exemplo, no papel está escrito que é 100 mil, eu não vou lançar na contabilidade 90. Estão entendendo o raciocínio? Ela é completa por quê? Porque ela abarca aquela informação. Se ele é dividido, eu preciso fazer esse registro lá no meu histórico, por exemplo, né, na forma de cotas de R$1 e etc. Enfim, não sei como é que vocês praticaram, mas é só para exemplificar. Neutra quer dizer o quê? Que o meu julgamento pessoal não está envolvido naquilo. Então, eu parto deste princípio e isenta de erros vai complementar esse raciocínio, tentando ali, na medida do possível, fazer com que eu consiga registrar isso da melhor forma humanamente possível. Então, é mais ou menos assim, olha, completa. Eu não posso escolher e selecionar. Imagina você, né? Vai criar o patrimônio da empresa e aí você não gosta de um dos sócios, você vai registrar o capital social só de um. São dois. Você escolhe só um, enfim. Ela está incompleta. E ela não vai ser neutra porque você não gosta do fulano. Tá? Estão entendendo mais ou menos? Ou ainda, existem situações pelas quais o contador ele precisa tomar algumas decisões que a forma de registro gera uma informação diferente. Um jeito muito simples de a gente perceber isso é calculando, por exemplo, CMV, né, que é o custo da mercadoria vendida. Eu acho que vocês vão trabalhar bastante esse semestre, não sei se já trabalharam anteriormente. Vocês fizeram CMV semestre passado? Sim. Vocês trabalharam os 3 métodos? 3 formas, digamos assim? A gente pegou o mais, como posso dizer, mais Simplão, né? Mais simples. não é simples, como que eu posso dizer? É o que mais é usado, entendeu? Do custo médio. O médio. Isso, não é o PEPS nem o EPS, é o médio. Tá.
Vocês A já... gente chegou a ver o PEPs e o EPS, mas não trabalhou muito em cima disso. Não, tranquilo, Não, perfeito. não vi Então hoje. vocês vão entender o que eu quero dizer. Quando a gente faz, por exemplo, uma rápida apuração ali de acordo com o custo, qual é o conceito geral? A gente vai ter receita menos despesa, que vocês viram que CMV é uma despesa, né? Esse CMV não é custo. A gente na contabilidade trata como despesa, e custo e despesa tem diferença no sentido conceitual, pelo menos. Mas resumindo, receita menos despesa igual a resultado. Se eu trabalho com o custo médio, eu estou fazendo a média. Se eu trabalho com o PEPS, ele tende a ser de um jeito. Se eu trabalho com o EPS, ele tende a ser de outro. Então, quando eu faço o mesmo raciocínio com os três, eu gero três resultados diferentes. E daí, quando você faz esse raciocínio, por exemplo, você entende por que a legislação não permite que você use o EPS, que é o último que entra, primeiro que sai. Ela faz esse raciocínio partindo do seguinte preceito: se você usar o EPS na sua forma de apuração de resultado, o resultado vai ser menor. Se o resultado é menor, você paga menos tributo sobre o resultado, porque é uma questão de alíquota fixa, né? Digamos assim, ó, partindo de um percentual. Então, vamos imaginar, receita 100, CMV pelo custo médio deu 80. Qual que é o lucro, né? O resultado é 20. Se você paga 10% sobre esses 20, seriam 20 centavos, R$ 2, me ajudem aí. R$ 2, né? R$ 2. Perfeito. Agora, vamos imaginar que você fez o EPS. Aí, ao invés, a receita é 100, ao invés do custo ser 80, ele deu 80, 90, para simplificar. Sobra quanto? Sobra 10. A Receita Federal vai te tributar 10% sobre os R$ 10 de lucro. Quanto que você vai pagar de tributo? R$ 1. Para fisco, para fins de governo, digamos assim, se vocês fossem o governo, qual das duas opções vocês prefeririam? Que as empresas adotassem o custo médio ou o EPS? O que me faz arrecadar mais, é lógico. Parte-se desse princípio, exatamente. E aí, por isso que às vezes o pessoal fala assim, olha, para você usar o EPS, o PEPS, ainda que permitido pela legislação, você tem que ter um cuidado muito grande, porque senão, quando você faz lá em larga escala, né, o médio para o PEPS, você vai ver que no final do ano, digamos assim, no final do conjunto da obra, se for trimestral, se for anual, você vai ver que dá uma diferença. Por isso que a maioria usa o custo médio, porque daí você tem que ter um controle menor e, em tese, ele é o mais justo, né, porque ele fica entre os dois. Então, você vai ter lá um custo mais alto quando você faz o EPS, o médio, e embaixo ali o PEPS. Geralmente, né, se eu fizesse esse mesmo raciocínio no PEPS, por exemplo, seria, sei lá, receita 100, PEPS, custo médio, CMV no PEPS seria 70. Então, quanto que vai sobrar? 30. Se eles me cobram 10% dos 30, é esse raciocínio. Então, aqui é só para mostrar para vocês assim que quando a gente percebe que ela tem que garantir, né, essa completude dentro do que é possível humanamente, ser neutra. O contador, quando ele chega para o administrador, né, por que o professor está falando de tudo isso? Porque se eu chego para o administrador da empresa e não faço essa análise, por exemplo, ou ainda não gosto daquela pessoa, partindo desse princípio aí, eu quero modificar uma informação, eu tenho como. Então, ela acaba não sendo tão neutra assim. Eu tenho como... Eu não gosto muito dessa expressão, mas às vezes a gente precisa usar, né? Maquiar essa informação. Vejam que aí eu dei 3 exemplos numa única situação, com uma única modificação. A partir da escolha do método, eu modifico o resultado. E se nós sabemos disso, imagine os especialistas dedicados, né? Então, para uma informação não ser neutra, para ela deixar de ser neutra, basta que eu queira modificá-la. Né? Seja por uma vírgula, ou por um zero a mais ou a menos que eu coloco, eu deixo de colocar. Então, é nesse contexto aqui. E aí, uma vez que eu estou trabalhando... não, professor, eu fiz só o débito e crédito, eu estou respeitando toda a legislação, eu estou respeitando todas as normas. Ela naturalmente vai ser completa, naturalmente ela vai ser neutra, e ela vai ser isenta de erros, na medida do possível, sempre. Por quê? Porque o ser humano é passível de erro. Mas, dentro da sua competência, você precisa zelar para que ela aconteça dessa forma. Se você atinge essas 3 subcaracterísticas, digamos assim, você está dizendo que aquela informação ela representa fidedignamente aquilo que foi
aquilo que aconteceu, o ocorrido no sentido contábil daquela empresa, né? No sentido patrimonial, digamos assim. Tá? Então, uma vez que você compreende que ela precisa ser relevante e aquela informação precisa ser representada de maneira fidedigna, ou seja, verdadeira, né? A gente poderia usar esse sinônimo também. A gente está atendendo esses conceitos. Valor preditivo confirmatório e, ao mesmo tempo, completa, neutra e isenta de erro. Ok? Alguma dúvida sobre essas duas, as fundamentais? Botar na prova Tá lá, de boa. vão conseguir explicar? Tá de boa, professor. Se eu colocar na prova, vocês conseguem explicar com as próprias palavras, sem copiar Aí, esse conceito? aí já é outros 500. Mas Na hora vai da dar prova certo. vai surgir dúvidas. Tá bom, sem problema. Então vamos às últimas, né? Até para eu não... Agora já são 7h50. Comparabilidade, capacidade de verificação, né? Seriam as características de melhoria. Então vamos lá, de novo, por que tem fundamental e de melhoria? Fundamental é o mínimo que se espera, né? Sem a qual não existe informação contábil verdadeira, digamos assim. E de melhoria são características que complementam, que vão ajudar essa informação a atender aquele propósito. Qual é o propósito, professor? Tomar decisões, influenciar o processo de tomada de decisão dos gestores, dos stakeholders de forma geral, das partes interessadas de uma empresa. Então, comparabilidade é a característica qualitativa, de novo, texto da norma, que permite aos usuários fazer o quê? Comparar. Comparar em que sentido? Identificar e compreender similaridades, aquilo que é igual, e as diferenças entre os itens. Então, por exemplo, se eu estou trabalhando com uma empresa cuja escolha do método de controle de custo faz muita diferença no resultado, e eu sei que, por exemplo, até o ano passado, o método utilizado sempre foi o do custo médio, agora a gente resolveu adotar o PEPS. O que eu vou precisar fazer? Eu vou trazer lá uma nota, um adendo na minha demonstração contábil, uma nota explicativa mostrando que houve uma troca, porque às vezes alguém vai comparar o balanço desse ano com o balanço do ano passado. Então eu vou ter que explicar essa informação, eu vou ter que permitir que haja uma capacidade de comparar. Então eu vou lá ter uma compra de mercadoria. É necessário que haja o registro dessa informação e que isso fique disponível quando necessário, por exemplo, para o governo, para os interessados, enfim, né, para que eles possam ver e falar assim, olha, você comprou aqui uma mercadoria, né? O responsável aqui comprou uma mercadoria por R$10, mas na época o preço de mercado dessa mesma mercadoria era 3. O que aconteceu? Quando eu tenho acesso a essa informação, eu consigo chegar a algumas conclusões. E aí, não só para saber se está caro ou se está barato, mas há outras informações também. Capacidade de verificação seria mais ou menos assim, partindo do pressuposto que nós, eu e vocês, sabemos contabilidade, ainda que a gente não concorde, a gente tem como chegar a um consenso, que seria mais ou menos assim, ó. A gente tem os 3 métodos de CMV, usando o mesmo raciocínio. Então, eu posso chegar à conclusão e falar para vocês, olha, usem o PEPS, porque o PEPS é o melhor. Aí vocês respondem assim, não, a gente usa o custo médio, porque o custo médio é melhor. A gente não tem um consenso, concordam? Eu não acho a mesma coisa que vocês no sentido de concordar com a opinião. Porém, se alguém pergunta tanto para mim quanto para vocês, quais são os métodos, vocês vão concordar comigo e eu vou concordar com vocês quando a gente disser assim, olha, a gente tem o PEPS, custo médio e o EPS. Todos os 3 são métodos. Ou a gente vai concordar, por exemplo, o EPS não é aceito pela legislação. Estão entendendo? Então, a capacidade de verificação é nesse sentido. É de que 2 pessoas diferentes e independentes consigam chegar àquele mesmo resultado, ainda que a opinião delas seja diferente sobre aquilo. Então, se eu fizer exatamente o mesmo débito e crédito que vocês fizeram numa atividade, num exercício, no registro de uma empresa, eu vou chegar exatamente no mesmo resultado. Ainda que eu discorde sobre o método que foi utilizado, ou sobre o resultado obtido final, enfim, uma questão de opinião. Mas o consenso existirá no sentido de que o método foi realmente o débito e crédito, o método realmente foi seguido de forma adequada, e etc. Tá? Então, é isso que quer dizer essa característica. Alguma dúvida? Antes de eu prosseguir para as últimas 2 ali? Tá de boa, professor? De boa, professor.
Tá de boa, professor. Certo. Beleza. Então, a tempestividade, como o próprio nome diz, no sentido de tempo, né, quer dizer o quê? A informação, ela não pode demorar para chegar. Então, imagina assim, você tá para sair de casa, aí ao invés de eu falar antes, né, ó, vai chover, você sai de casa, você molha tudo, aí eu ligo e falo assim, então, vai chover. Vocês vão me responder o quê? Né? Poxa, essa informação, apesar de ser muito útil na sua essência, ela chegou tarde demais. Então, eu deveria saber disto antes, né, ou em tempo hábil, né, num tempo que justifique a geração da informação. Então, vamos entender a mecânica de uma forma mais prática. O que no Brasil obriga-se a ser feito ali? A gente vai ter apurações mensais, a gente vai ter apurações trimestrais, de acordo com a regra de cada regime de tributação e tudo mais. Mas na prática, você vai precisar, por exemplo, fazer um balanço anual. Só que aí imagina que aquela empresa, que aquele gestor te pede para fazer a cada 3 meses. Ele não necessariamente vai querer que você siga especificamente, talvez, as regras do fisco, ou, enfim, né, o layout que foi pré-estabelecido ali para o ano todo. Mas ele vai precisar daquela informação para quê? Para poder tomar decisão. Então, se você não tem aquilo à disposição, né, lembrando que no Brasil a escrituração é uma coisa obrigatória, com uma única exceção, né, que é o pequeno empresário, a gente tem que manter essa informação à disposição. Tá? E para manter isso, tudo tem que estar em dia. Eu não posso, por exemplo, fechar o balanço do ano de 2020 lá em 2029. Né? Aí já não tem mais utilidade, as coisas já mudaram, já se tem ali toda uma dinâmica diferente. Então percebam que é mais ou menos nesse sentido. A informação ela precisa chegar em tempo útil, hábil, né? Para que seja permitida ali a tomada de decisão. Por isso que a norma fala em influenciar o processo decisório. E a compreensibilidade é porque a gente fala uma língua à parte. Né? Eu falo muito disso no curso de ABM e o inverso aqui vale para nós também. Nós não podemos falar duas línguas diferentes quando a gente está falando de contabilidade, a prática empresarial, gestão, tomada de decisão. Então, assim, ainda que eu tenha que respeitar lá o conceito elementar, a estrutura conceitual, ativo, passivo, patrimônio líquido, os administradores, por exemplo, vão estudar isso também, mas naturalmente não vão dominar necessariamente a mesma coisa, assim como a gente, às vezes, não vai dominar alguma coisa dessa outra área, da área da economia, etc. Então, quando eu faço uma demonstração contábil, um relatório financeiro, né, o econômico de modo geral, eu preciso garantir que aquilo seja compreensível para quem vai ler aquela informação. Né? Por isso que se dá ali a existência de notas explicativas, em alguns casos obrigatórias, em outros é facultativo, se dá o complemento por meio de relatórios. Eu vou fazer um relatório gerencial aqui para avaliar a folha de pagamento. Beleza? Faz-se um relatório e, se necessário, complementa com as informações, porque você tem que partir do princípio de que aquela informação ela vai influenciar uma decisão. E se você acha que todo mundo é obrigado a saber a mesma língua que você, no sentido técnico aqui, da contabilidade, há um equívoco muito grande. Nosso papel é gerar informações que sejam úteis para a tomada de decisão, não simplesmente gerar informações. E aí, se ela não é compreensível, é como assistir uma aula que você não entende nada. Então, não faz sentido, não vai ser útil para você, pelo menos não naquele momento. Então, a gente precisa driblar esse caminho, entendendo que é uma ciência, tem uma linguagem própria, tem métodos próprios, nem todo mundo vai ter dedicado 4 anos da vida para estudar tudo isso que vocês estão estudando. Então, faz parte do desafio da profissão, né? Do trabalho em si. E aí, uma vez que você dribla isso e acha meios de explicar isso para as pessoas, você está contribuindo não só com a empresa que você está atendendo, mas com a sociedade como um todo, né? Para que a contabilidade seja adotada como uma ciência propriamente dita, como nós sabemos que ela é. E aí, só perceber isso. Então, aqui a norma ela fala assim, olha, algumas vezes usuários bem informados e diligentes, né, atentos ali ao que está acontecendo, podem precisar buscar o auxílio de um consultor. Então, assim, é para dizer para vocês o seguinte, se você vai fazer ali a elaboração de qualquer informação contábil, parta deste pressuposto, desse princípio, de que nem sempre quem vai ler aquela informação, quem vai compreender aquele conteúdo, vai ter a mesma base e o mesmo fundamento que você. Então, não faz mal que haja ali uma explicação sobre um método que você preferiu adotar, né? E aí você vai fazer com que aquela informação seja mais compreensível ainda, né? Então, é realmente trazer nos detalhes, é realmente explorar aquilo que você tem como capacidade de
dispor a informação. E aí, uma vez que você entende isso, você percebe a validade, por exemplo, de sistemas de informação de contabilidade, aplicados à contabilidade. Você já percebe que se ele não gera relatórios compreensíveis, já não vai ser útil. Né? Enfim, tem uma série de outras coisas que vão sendo influenciadas por este processo. Tá? Então, as 4 de melhoria, só para relembrar: comparabilidade, capacidade de verificação, tempestividade e compreensibilidade. Ainda que parecidas, têm algumas particularidades. E as fundamentais, quais são? Antes de eu voltar lá. Alguém se arrisca? Que não esteja olhando o slide. Relevância e melhoria? Melhoria? De melhoria é uma outra caracterização. Eu não entendi a pergunta que o senhor fez. Quais são as características fundamentais? Relevância e representação fidedigna. Isso, exatamente. Fundamentais de melhoria. É como se elas tivessem um pouquinho de diferença aqui, mas dentro das fundamentais, relevância e representação fidedigna. Okay? Aí as de melhoria é um complemento a essa base, para que não fiquem só essas duas. Então aí a gente vai ter uma variação. Isso também é muito aplicado para contabilidade pública. Então, se vocês usarem isso e quem estiver pensando lá na frente em concurso, vai ver que a norma de estrutura conceitual da administração da contabilidade pública, né, ou aplicada ao setor público, parte dos mesmos princípios, com um pouquinho de diferença, mas a ideia é a mesma. Lá só não tem essa separação, mas as características qualitativas da informação são as mesmas. Beleza? Vocês falaram aí que tá travando e eu nem tinha visto. Show de bola. Muito bem, então, alguma dúvida antes da gente finalizar? Nenhuma, professor. Tá de boa. Ixi, tá de boa, professor. Tá. Então, assim, como eu não passei ainda nenhuma atividade, eu gostaria de recomendar, não é obrigatório, mas é uma recomendação que eu acho que vai compensar o tempo de vocês. Façam a leitura da norma, anotem na medida do possível os pontos que podem surgir dúvidas e tragam para a gente discutir aqui caso apareça alguma coisa. Ah, não, li tudo, entendi. Sem problema, perfeito. Li uma coisa lá, mas fiquei na dúvida, marca lá qual é o trecho, qual é a parte, página, enfim, sei lá. Dá um jeito de sinalizar aí, traz para a aula para a gente poder debater, discutir e tal. Por que eu estou falando isso? Porque, assim, quando você chega para um aluno e fala assim, olha, você precisa melhorar, você ainda não dominou a parte de, por exemplo, a apuração do resultado do exercício, a RE. Provavelmente o aluno não dominou isso porque ele não dominou a natureza das contas, e ele não dominou a natureza das contas porque ele não sabe dessas características fundamentais. Então a gente desassocia uma coisa da outra, né? A gente acha que não tem uma coisa a ver com a outra, mas se você parte desse princípio lógico, desse raciocínio contínuo, você vai ver que elas são internamente ligadas. Tanto é que estão na mesma norma, enfim. Mas é mais ou menos isso que eu queria expor para vocês. Porque se você está tendo dificuldade em alguma área, provavelmente o que lhe falta é esse embasamento teórico. E aí, é claro, né? Vocês viram só um semestre de contabilidade, vão ver muito mais. Não é natural. Eu só não gostaria que acontecesse de vocês chegarem lá, por exemplo, no 4º semestre, no 5º semestre, sem ter lido essa norma, sem ter dominado esses conceitos teóricos, a fim de que vocês tenham ali dificuldade e não saibam de onde que vem essa dificuldade. Né? Aí, às vezes, você acha que foi o professor da disciplina XYZ, mas, na verdade, não. Só falta estudar um pouquinho melhor aquilo que você tem dúvida. E se vocês não se dispuserem a isso, né, não tem professor que faça isso por vocês. Vocês viram aí o resumo dessas primeiras 14 páginas, né? Tem muito mais informação lá, fala, por exemplo, da restrição do custo, deixa eu ver aqui, o detalhamento de cada uma dessas características, né? Então, é um texto maior, realmente, que vale a pena vocês se debruçarem. Então, no caso, se a gente for ler sobre esse conteúdo de agora, é só até a página 14, né, mais ou menos. Isso, exatamente. Se quiser continuar, dependendo do tempo que vocês vão ter aí, também pode, tá? Porque depois a gente vai seguir.
Então, aí, por exemplo, capítulo 3, lá, a gente vai usar alguns conceitos básicos, né? E aí, lá no capítulo 4, a gente vai falar bastante sobre os elementos, que seriam aí o ativo, passivo, patrimônio líquido, na próxima aula. E na outra aula, a gente vai falar da receita e da despesa. Então, aí seria como se fosse uma leitura mais ou menos, deixa eu ver aqui, um resumão aí, deixa eu achar aqui, até o capítulo 4, vai até a página 28, por exemplo. Aí reconhecimento e desreconhecimento, que é outro capítulo lá na frente, a gente vai falar mais para frente também. Depois de ver os atos e fatos e a natureza das contas, eu acho que fica mais fácil de falar da forma de reconhecimento em si. Mas, enfim, é exatamente isso, José. É pegar ali pelo menos até a página 14, para complementar a aula de hoje, fazer uma leitura, anotar os pontos que tiver dúvida e trazer já na próxima aula, enfim, conversar comigo pelo grupo, mandar e-mail, qualquer coisa que vocês acharem mais fácil. E não deixar de fazer essa busca, porque senão depois pegar tudo num dia só fica uma leitura maçante, né? Fica cansativo. Beleza? Beleza, professor? Beleza, professor. Beleza, professor. Show de Beleza. bola. Bom, maravilha. Estou adorando que vocês estejam todos respondendo assim. Eu vou me educando a esperar a resposta. Estou tão acostumado a falar e ficar aquele silêncio, só o grilo cantando, né? É ótimo. Obrigado pela participação hoje, tá? Fico à disposição de vocês. Nosso horário é até as 21, então eu estou sempre por aqui, né? A gente encerra a gravação, mas eu fico à disposição também, tá? Vou parar aqui a gravação, me despedindo de vocês. E aí a gente volta então na nossa próxima aula, continuando o raciocínio. Lembrando que as aulas ao vivo são todas as quartas-feiras, tá? Então, a próxima aula que a gente vai ter na sexta, né? Salvo engano, vai ser uma aula gravada, tá certo? E aí, quarta-feira que vem, a gente volta ao vivo. Deixa eu pausar aqui então.